Você já parou para pensar que além de todo o conhecimento teórico que você tem sobre o conteúdo, a forma como você aborda a questão pode fazer toda a diferença no resultado? O que você talvez não saiba é que existe uma forma simples e objetiva de analisar 99% das questões, seja ela simples ou complexa, e que se você souber, o seu processo de resolver questões vai se tornar extremamente mais produtivo. Meu nome é Bruno Ferreira, fui o primeiro colocado no ITA, no IME e na Escola Naval, e no vídeo de hoje você vai descobrir como dominar a grande maioria das questões. Bora lá! Quando você encara uma questão, o que você quer mesmo é bater o olho nela e já saber o que você precisa fazer para chegar na resposta. Por exemplo, eu preciso conservar energia nesse corpo e depois encontrar velocidade. Para usar essa velocidade e encontrar o raio do movimento circular do corpo e aí sim chegar na resposta. E beleza, é só fazer a partir daí. Mas você não nasce sabendo isso, né? Então, nesse vídeo você vai entender como partir do enunciado para a resolução. Primeiro de tudo, se você ainda está no início, ainda está com muita dúvida de como partir para a resolução de uma questão, eu aconselho você a anotar os dados que você tem do enunciado. Eu fazia bastante isso no ensino médio e era a forma como eu conseguia resolver as questões, principalmente de exatas. Eu anotava os dados que a questão me dava, seja a massa de um corpo, a velocidade de um corpo, tudo que o enunciado poderia me dar, porque aí eu teria mais clareza do que eu poderia trabalhar naquela questão. E a forma como você pode fazer isso é destacar no enunciado as partes mais importantes que você vai precisar na sua resolução e também reescrever aqueles dados de massa e de velocidade, como eu disse, em algum cantinho para você ter em mente que aquilo você tem para resolver. E isso é bom para você entender com qual conteúdo você está lidando. E isso ajuda também a você descobrir quais fórmulas você tem à sua disposição. Por exemplo, se você percebeu que a questão se trata de lançamento oblíquo, você vai lá e anota as fórmulas de lançamento oblíquo que você tem na sua cabeça. Então você já tem os dados anotados, já tem umas fórmulas e a partir daí você consegue trabalhar melhor com aqueles dados que tem ali. Mas essa técnica é mais para quem ainda está mais no início, ainda não está muito acostumado a resolver questões, porque se você já tiver craque em resolver, você com certeza vai bater o olho na questão e já vai enxergar que se trata de um lançamento oblíquo, você já tem aquelas fórmulas na sua cabeça e já vai conseguir jogar os dados direto na fórmula e não precisa perder aquele tempo inicial avaliando a questão. E aí, depois de entender o conteúdo que está por trás daquela questão, você tem que ter em mente aqueles conceitos que você já aprendeu na teoria que podem ser úteis para você na resolução daquela questão. E é aí que entra uma parte extremamente importante dessa estratégia, que é rascunhar os caminhos possíveis. Então, por exemplo, você está fazendo uma questão de física e entendeu que o conteúdo é sobre dinâmica. E aí, o que você pode fazer? Quais são os caminhos possíveis? Bom, você pode usar a energia, fazer a conservação da energia, então já tem isso em mente, que é um caminho. Você pode usar algumas equações, como a equação de Torricelli, algumas equações do movimento, que são bem usadas na dinâmica também. Você pode fazer o diagrama de corpo livre dos corpos da questão, isso é bem comum nessas questões de dinâmica. Então são alguns caminhos que você pode encontrar, você pode testar para resolver a questão. Pode ter certeza que um ou outro você vai ver que funciona melhor e cai mais. Mas você precisa ficar ligado que a grande maioria das questões é desenvolvida em etapas. Normalmente não é só uma linha de resolução para resolver, não é só um valor que você precisa encontrar. Você precisa partir para um caminho e aí desenvolver novas coisas. Por exemplo, primeiro você precisa descobrir a velocidade de um corpo para depois descobrir a aceleração e aí depois, enfim, descobrir a trajetória dele. Mas você não precisa enxergar tudo isso no início da questão. Você não precisa ter em mente tudo o que você precisa fazer. É óbvio que isso é muito bom, mas em diversos casos isso não vai acontecer. Veja o que você consegue descobrir com os dados iniciais para mais para frente você enxergar os caminhos que você tem na questão. Então pode ter certeza que muitas questões você vai ter que rascunhar bastante até encontrar um caminho bom para chegar na resposta. E o que aumenta e muito as suas chances de resolver uma questão é o seu arsenal de ideias. Como assim um arsenal de ideias? Bom, quanto mais questões você fizer, mais ideias você aprende. E aí, na hora de resolver as questões, você tem mais opções que podem ser úteis para você começar a resolver a questão. Mas é difícil ter essas ideias do nada assim. Você precisa ter um primeiro contato com isso para aí sim tentar desenvolver essas ideias nas questões. E é por isso que você pode sim dar uma olhada na resolução daquela questão que está sendo difícil para você, que você não consegue resolver, porque pode ser que te falte justamente a ideia, a sacada que você precisa para começar a questão. Além disso, você pode aprender ideias de resolução em outros lugares também. Muitos livros têm questões resolvidas já no início da sessão de exercícios do livro,
E isso serve justamente para conectar a teoria com a prática. Então o livro passa por toda a teoria ali e na hora de introduzir os exercícios, ele mostra um exercício resolvido justamente para te mostrar como desenvolver aquelas ideias que ele te ensinou na teoria na hora de resolver uma questão. Você pode também assistir aulas ou videoaulas de resolução de exercícios para ir pegando as ideias. Você pode pedir ajuda para um amigo. Enfim, são vários caminhos que você tem para começar a pegar essas ideias aí de resolver questões. Mas não ache que só conhecer essas ideias é suficiente. Você precisa praticar e muito. Quanto mais questões você fizer, mais acostumado com cada caminho você vai estar e também mais caminhos você vai aprender. Por isso, fazer muito exercício é um dos pilares da sua preparação. Bom, então vamos sair da teoria e bora para a prática. Aqui eu trouxe uma questão da AFA do vestibular de 2018 para 2019 para exemplificar para vocês como fazer esse passo a passo para atacar uma questão. Se quiser dar uma lida, pausa o vídeo aí rapidinho, mas eu vou resumir a questão para vocês. Bom, a gente tem uma partícula 1 no topo aqui dessa rampa, no ponto A. Ela vai descer essa rampa, vai chegar no ponto B. A partir do ponto B, ela perde contato com a rampa e é lançada com a velocidade que ela tem aqui, fazendo um ângulo de 45 graus com a horizontal. E depois de um determinado tempo, ela bate na partícula 2, sendo que aqui ela está no ponto mais alto da trajetória parabólica que ela faz. A questão nos diz isso. E quando ela bate na partícula 2, ela se junta com a partícula 2, vira um corpo só, uma massa só. E esse corpo faz o movimento aqui de um pêndulo simples, então ele sobe uma altura h. E o problema é que é justamente essa altura h que esse corpo aqui sobe em função da altura h inicial, em que essa partícula 1 é liberada. Mas e aí, como que a gente parte do zero na questão? Se você ainda está meio confuso do que a questão se trata, já pega os dados que a questão te dá para você poder enxergar o que você pode fazer. Bom, não tem muitos dados aqui, né? Ela dá essa altura h, ela dá esse ângulo de 45 graus, ela fala também que a colisão acontece no ponto de altura máxima da partícula 1, na trajetória parabólica dela, inclusive ela fala que a trajetória é parabólica, aqui. E além disso, a questão fala que a colisão é inelástica entre as partículas 1 e 2. Então são informações bem relevantes que você tem que levar em consideração na hora de resolver a questão. Outro ponto interessante é que as forças dissipativas ocorrem somente na colisão da partícula 1 e 2. O que significa? Isso significa que ao longo de toda a trajetória da partícula 1, a energia dela é conservada, e o único momento que a energia não é conservada, em que ela pode ser dissipada, é justamente na colisão entre essas duas partículas 1 e 2. Bom, são várias etapas desse problema, mas como você acha que você deve começar? Primeiro, eu acho que faz mais sentido você começar exatamente do início da trajetória da partícula 1. Ela está no topo de uma rampa, ela vai descer até a parte mais baixa da rampa, onde ela vai ser lançada. E a partir disso, você pode imaginar como que eu encontro a velocidade da bola naquele ponto a partir da altura inicial dela. Isso aqui é aquela clássica conservação de energia que você vê sempre por aí. Então, a primeira etapa é descobrir a velocidade da bolinha no ponto B. E para isso, a gente vai conservar a energia potencial que ela tinha no início, mgh. Essa energia vai ser exatamente a mesma energia que ela vai ter no ponto B, que é somente a energia cinética, que nesse caso a gente representa com a velocidade Vb, que ela vai ter naquele ponto, mvb ao quadrado sobre 2. E nessa primeira parte a gente conclui que a velocidade da bolinha no ponto B é igual a raiz de 2gh. Estou escrevendo um H grande porque a gente tem dois Hs na questão, um Hzão e um Hzinho. Tem que tomar cuidado com isso também. A partir daí, o problema disse que a partícula entra em uma trajetória parabólica, ou seja, ela é lançada a partir desse ponto B até esse outro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C. E aí, outro ponto relevante que a gente destacou enquanto estava lendo o enunciado é justamente essa informação. A colisão ocorre no momento em que a partícula 1 está na sua altura máxima durante a sua trajetória parabólica. Ou seja, a massa 1, nesse instante aqui, no ponto C, ela não tem velocidade vertical, ela vai ter apenas uma velocidade horizontal. E qual vai ser essa velocidade? Bom, se você já estudou lançamento oblíquo, você sabe que a velocidade no eixo x de um lançamento é constante, porque não existem forças agindo naquela direção, existe apenas a força gravitacional, que é o peso puxando a partícula para baixo, mas no eixo x a velocidade dela não varia. E a velocidade dela no eixo x no início da trajetória é exatamente Vb cosseno de
45 graus, que é o ângulo do lançamento dela. Essa é a velocidade em x e vai ser justamente a velocidade no ponto C, já que a velocidade no ponto C é apenas horizontal. Logo, a velocidade C é raiz de 2gh vezes o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Isso dá raiz de gh. Beleza, a gente já passou por duas etapas da questão. A gente já trabalhou com conservação de energia, já trabalhou com lançamento oblíquo. Agora a gente chega numa terceira etapa. A partícula 1 encontra a partícula 2. E isso se trata de uma colisão. Para fazer essa parte, você precisa já ter estudado colisões. E se você lembra bem da teoria, a quantidade de movimento é conservada na direção da colisão. Nesse caso, a gente tem uma colisão da partícula 1 e 2 na horizontal, já que a velocidade da partícula 1 é horizontal. E aí, no eixo x, a quantidade de movimento é conservada. Bom, qual a quantidade de movimento do sistema antes da colisão? É justamente a massa 1 vezes a velocidade que ela tinha, que é a velocidade vc. E já depois da colisão, as duas massas viram uma só e elas adquirem uma velocidade v que a gente ainda não sabe qual é. Logo, a quantidade de movimento do sistema após a colisão vai se manter constante e vai ser a massa das duas partículas vezes a velocidade que elas tiverem no final. Mas essa massa, o problema nos dá. Vai ser a massa de uma mais a massa da outra. A massa da primeira a gente sabe que é m, e a massa da segunda, o problema nos disse que é o dobro da massa da primeira. E a velocidade após a colisão é o que a gente não tem e a gente quer descobrir. Então, passando cada coisa para o seu lado, a gente descobre que a velocidade das duas partículas após a colisão é vc sobre 3, que é igual a raiz de gh sobre 3. Por fim, a gente tem duas partículas ligadas a um fio, ou seja, nós temos um pêndulo com uma velocidade inicial e ela vai atingir uma altura máxima quando a velocidade dela for zero. Você pode até pensar que você precisa trabalhar com alguma fórmula do pêndulo simples, com o período dele, que é 2π raiz de L sobre G. Mas aí você se depara que você não tem o comprimento do pêndulo. E aí você realmente ignora esse caminho, porque não tem como seguir a partir daí, já que a gente não tem comprimento, nem o período do pêndulo, não tem como descobrir nada a partir dessa fórmula. Mas você sabe que as massas têm uma velocidade inicial, depois elas vão atingir uma altura. E isso é exatamente o oposto do que acontece com a partícula 1, no movimento que ele faz na rampa. Na rampa, ele tem uma altura inicial e depois disso ele ganha uma velocidade, mas se a gente pensar ao contrário, é como se a massa 1 tivesse uma velocidade inicial e voltasse e atingisse uma altura h ao final do seu movimento. E é isso que acontece nesse pêndulo. Existe uma velocidade inicial e esse pêndulo depois atinge uma altura. E para isso a gente precisa conservar a energia. Então a gente usa mais uma fórmula de energia, mv² sobre 2, vai ser a energia final, que é só a energia potencial gravitacional do sistema. A gente vê que as massas cortam, que é só a energia potencial do sistema, e a gente chega no final, que H é igual a v² sobre 2g. E substituindo o valor de v que a gente tinha encontrado antes, a gente chega que H é igual a gh sobre 9, v², dividido por 2g. Cortando g com g, a gente tem que isso é igual a h sobre 18. Portanto, a resposta da questão é a letra D. Com isso, a gente acaba de resolver uma questão com várias etapas diferentes. Você tem que conservar energia, fazer um lançamento de uma partícula, tratar de uma colisão e depois ainda conservar a energia de novo. Tem que tomar cuidado que existem alguns caminhos que você pode tentar que não vão dar certo, como por exemplo achar que tem que trabalhar com o período do pêndulo nessa questão, sendo que a gente não tinha nenhum dado de comprimento do pêndulo nem o tempo. Esse é um exemplo na prática de como você deve abordar a questão para ir seguindo cada etapa, não necessariamente sabendo tudo o que você precisa fazer, mas sabendo que você consegue desenvolver algumas ideias a partir dos dados que te foram dados. E aí você tem que tentar algumas ideias, testar alguns caminhos, porque pode ser que algumas coisas não dê certo, assim como eu mostrei aqui que não dava para usar o período de um pêndulo simples,
apesar da questão ter um pêndulo. Bom, agora o que você tem que fazer é partir para a prática para poder ficar cada vez mais afiado nessas resoluções, nessas ideias que você tem que ter na hora de resolver uma questão. Por último, vale ressaltar que vão sim existir aquelas questões em que você vai tentar cada passo, vai tentar juntar os dados, usar as fórmulas, testar cada caminho que você já testou e você não vai conseguir resolver. Sempre tem essas questões. Mas quem disse que você precisa gabaritar todas as matérias para mandar bem na prova e passar no vestibular? Não precisa, né? Eu mesmo fui em primeiro lugar em tantas provas aí, mas não gabaritei nenhuma delas. Esse foi o conteúdo de hoje. Tenta aplicar essa estratégia em algum momento, de alguma forma, e me conta aqui nos comentários o que funciona para você. Espero que eu tenha te ajudado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Até a próxima!